Fala pessoal, nesse vídeo nós falaremos sobre relações métricas no triângulo retângulo. Espero que ao final você domine esse assunto. Vem comigo. Num triângulo retângulo, nós temos definidos lados com nomes específicos, tá? O lado oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo, o maior lado do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Então, eu vou definir que a medida da hipotenusa aqui desse triângulo é a medida A, que é esse lado que aqui está, oposto ao ângulo de 90 graus. Então, A, nesse triângulo, é a minha hipotenusa. Os outros dois lados do triângulo retângulo são chamados de catetos, tá? Então, eu vou definir aqui, nomear esse cateto aqui, esse lado, tendo medida B, e esse outro cateto tendo medida C. Então, B é um cateto, assim como C também é um cateto. Se eu traçar nesse triângulo retângulo uma altura referente à hipotenusa, que eu vou chamar de altura H, essa altura determina para mim outros dois segmentos interessantes nesse triângulo retângulo. Um segmento que vai de B até o pé da altura, que eu vou dizer que esse segmento tem medida N, e um segmento que vai da altura até o vértice C, que eu vou dizer que esse segmento tem medida M. Tá? Então, essa altura H, ela define para mim esse segmento N, que é chamado de projeção do cateto C. Por que projeção? É como se fosse a sombra projetada no chão, no solo desse cateto. Então, N é a projeção do cateto C. E M será a projeção do cateto B. É a sombra projetada no solo desse cateto, desse lado do triângulo. Então, M é a projeção do cateto B. Nessa configuração que aqui eu tenho formada, eu consigo perceber três triângulos definidos aqui. E esses três triângulos são semelhantes. Percebam, eu tenho o triângulo AB. Vou chamar aqui de ponto P aqui, só para a gente poder nomear. Eu tenho o triângulo ABP, que é esse triângulo aqui, que eu vou chamar de triângulo pequeno. Eu tenho o triângulo APC, que é esse triângulo aqui, que eu vou chamar de triângulo médio. E eu tenho o triângulo original, que é o triângulo ABC. Eu vou chamar de triângulo grande. Esses três triângulos são semelhantes. E, utilizando essa semelhança entre esses triângulos, eu posso definir algumas relações importantes e interessantíssimas, que a gente vai estudar elas aqui agora, tá? São 5 relaçõezinhas que a gente vai poder ver elas aqui, cada uma delas a seguir. Nesse momento é importante que você saiba que eu não vou demonstrar essas relações para vocês utilizando essas semelhanças entre os triângulos, tá? Para que esse vídeo não fique muito extenso. Mas caso você queira, você sinaliza para mim que eu faço um vídeo demonstrando essas relações através das semelhanças entre os triângulos, que aí fortalece e reforça o teu aprendizado e você utilizar essas fórmulas, essas relações de maneira correta, tranquilo? Então vamos lá. As relações definidas são essas que aqui estão. Então eu tenho essas 4 relações aqui. Poxa, Diego, você falou que eram 5 relações. Sim, a quinta relação, e mais importante, eu vou deixar para depois, porque ela é uma relação conhecidíssima e muito famosa e importante na matemática. Então eu tenho essas 4 relações aqui, certo? Envolvendo os lados determinados na figura anterior. Então percebam que
A primeira relação diz o seguinte para mim. B ao quadrado é igual a A vezes M. A segunda relação, C ao quadrado é igual a A vezes N. Terceira relação, H ao quadrado é igual a M vezes N. A vezes H é igual a B vezes C, a quarta relação. E aí, essas relações me dizem o seguinte. As duas primeiras relações, o enunciado delas diz que o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, percebam que o cateto B, se eu fizer o quadrado dele, vai ser igual ao produto da hipotenusa A vezes a sua projeção, que aqui no caso é M. Beleza? Da mesma forma, eu posso fazer essa analogia com o cateto C. O cateto C elevado ao quadrado vai ser igual ao produto da sua hipotenusa A pela sua projeção, que aqui no caso é N. Beleza? A altura ao quadrado de um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções desse triângulo. Então, h ao quadrado é igual a n vezes m, ou m vezes n. E, por fim, o produto da hipotenusa pela sua altura é igual ao produto dos catetos desse triângulo. Tá? Uma forma mais fácil de você memorizar essas fórmulas e utilizar é através desse macete bobo que aqui eu vou falar para vocês agora. Então, percebam, nessa primeira relação, tem o b ao quadrado é igual a a vezes m. Ou seja, bela baleia anda no mar. B ao quadrado, bela baleia. A vezes m anda no mar. Então, bela baleia anda no mar. A próxima relação, c ao quadrado é igual a vezes n. Canário e condor andam nas nuvens. C ao quadrado, canário e condor, A vezes N andam nas nuvens. Próxima relação, H ao quadrado é igual a M vezes N. Homem honesto, H ao quadrado, mulher e neném, M vezes N. Então, homem honesto, mulher e neném. E a última relação, A vezes H igual a B vezes C, é ainda hoje, A vezes H, ainda hoje, B vezes C é brincam em casa. Então, olha só. Bela baleia anda no mar, canário e condor andam nas nuvens, homem honesto, mulher e neném, ainda hoje brincam em casa. E aí você precisa memorizar essas relações para poder utilizá-las. E memorizando sempre esse esquema aqui, esse croquis, utilizando os catetos, hipotenusas, alturas e projeções. Tranquilo? Vamos falar sobre a próxima e última relação. Existem mais relações, tá, gente? Mas as 5 mais famosas que na matemática que nós utilizamos são essas. E vamos falar sobre a quinta agora, que é o nosso famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Em outras palavras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde esse a refere-se à hipotenusa do triângulo e o b e o c são os catetos desse triângulo retângulo, não importando a ordem deles na utilização da fórmula. Tranquilo? Vamos fazer alguns exemplos para que você possa entender melhor a utilização dessas relações. Então vamos nessa. Determine o valor de x. Percebam que nesse triângulo retângulo eu tenho esse lado medindo x, que é o que eu quero descobrir, e ele é a altura desse triângulo. Ele é a altura desse triângulo retângulo, porque forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. E eu tenho esse pedaço aqui medindo 4 e esse pedaço aqui medindo 9. E esses pedaços são as projeções dos catetos. Qual a relação métrica que utiliza a altura h e as projeções mn? É essa daqui, né? Homem honesto, mulher e neném. H ao quadrado é igual a m vezes m. Então, eu só vou substituir. H de altura, quem é a minha altura? No caso é x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a m, que no caso é 4, vezes n, que no caso é 9. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a
4 vezes 9 é 36. Esse 2 que está como potência vai para o outro lado como raiz quadrada. Então, eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6, mas como nós estamos trabalhando com medida, só o valor positivo nos interessa. Então, x é igual a 6. Beleza? Próximo exemplo. Eu tenho esse lado aqui, que é um cateto desse triângulo retângulo, que é o x que eu quero descobrir. E eu tenho esse pedaço aqui medindo 12, que é a projeção do outro cateto, e tenho esse lado aqui, esse pedaço aqui medindo 4, que é a projeção do cateto x, correto? Então, eu tenho alguma relação que utilize cateto e as projeções? Não, eu tenho uma relação que utiliza cateto, projeção e hipotenusa. Mas percebam que eu consigo definir a medida da minha hipotenusa aqui. A hipotenusa seria tudo aqui, não é isso? Opa! Seria esse pedaço todo. E quanto que mede esse pedaço todo? Você há de concordar comigo que vai ser a soma das duas projeções, né? Esse pedaço que mede 12, mais esse pedaço que mede 4. Então, no caso, o total, essa hipotenusa mede 16. E aí, olha só, eu tenho uma relação que utiliza cateto, projeção e hipotenusa. Tenho duas, na verdade, né? Aqui, no caso, de acordo com aquele nosso esquema que nós montamos, a mais apropriada seria essa daqui, ó. Bela baleia anda no mar. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, o B, que é o cateto, no meu caso, é o x. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a A, que é a hipotenusa, que no caso mede 16, vezes M, que no caso é a projeção do cateto x, que mede 4. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. 4 vezes 6 é 24, vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Esse 2 vai para o outro lado como raiz quadrada. E temos que raiz quadrada de 64 é 8. Então, x, nesse caso, mede 8. Beleza? Próximo exemplo, eu tenho aqui, mais uma vez, um cateto medindo 6, uma projeção medindo 3 e a outra projeção medindo 6. Não tem uma relação que utilize cateto e duas projeções, mas eu tenho uma relação que utilize cateto, projeção e hipotenusa. A hipotenusa aqui, ó, mais uma vez, vai ser a soma das duas projeções, não é isso? Então, somando as duas projeções, eu tenho o quê? Botou espaço aqui. 3 mais x, certo? Minha hipotenusa mede 3 mais x, que seria tudo, juntando os dois pedaços. Então, aqui no caso, eu vou utilizar essa relação aqui. Canário e condor andam nas nuvens. C ao quadrado é igual a A vezes N. O C, no meu caso, é o 6, que é o cateto. Então, 6 ao quadrado é igual a A, que é a hipotenusa, 3 mais x, vezes, então eu coloco um parêntese aqui para não esquecer, vezes o N, que seria a projeção do meu cateto. A projeção do meu cateto aqui, no caso, mede 3. 6 ao quadrado é 36. Aqui eu vou ter que aplicar a distributiva, né? 3 vezes 3 é 9. 3 vezes x é 3x. Passando quem tem letra para um lado e quem não tem para o outro, nós ficaremos com o seguinte: 3x é igual a 36 menos 9. 3x é igual. 36 menos 9 vai dar 27. Esse 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, teremos 27 dividido por 3. E 27 dividido por 3 é 9. Tranquilo? Último exemplo para finalizar esse vídeo. Nós temos aqui um cateto medindo 7, o outro cateto medindo x e a hipotenusa medindo x mais 1. A relação que utiliza os dois catetos e a hipotenusa é o nosso famoso Teorema de Pitágoras, né? E o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde o a é a minha hipotenusa e b e c são os meus catetos.
O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A minha hipotenusa mede x mais 1. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado é igual. Aí, tanto faz a ordem dos catetos, tá? Então, vou colocar x ao quadrado mais 7 ao quadrado. Aqui eu vou aplicar o produto notável, o quadrado da soma. Então, vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Isso é igual a x ao quadrado mais 7 ao quadrado é 49. Aqui, percebam que x ao quadrado aqui vai cancelar com x ao quadrado do outro lado. Então, eu vou ficar com o seguinte. 2x é igual, esse mais 1 vai para o outro lado subtraindo, como menos 1. Então, vai ficar 49 menos 1. Então, 2x é igual a 48. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, nós temos que 48 dividido por 2, x é igual a 24. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e compreendido essa aula. Aguardo vocês nas próximas videoaulas. Bons estudos e até a próxima.